Outra regra. O texto quer dizer o que o seu autor quis dizer. Pode parecer um truque, mas não é não. Deixa eu ilustrar. Pega a parábola do bom samaritano. Aquela parábola diz assim, que um homem descia de Jerusalém para Samaria, e no meio do caminho os salteadores bateram nele, deixaram ele ferido à beira da estrada e foram embora levando tudo. Passou um sacerdote, olhou, fez de conta que não viu. Passou um levita, olhou, fez de conta que não viu. Aí veio um samaritano que não falava com os judeus, são dois povos inimigos. Mas o samaritano viu o coitado do judeu espancado, e aí se apiedou dele, botou bálsamo nas feridas dele, colocou sobre o seu jumento, levou para uma hospedaria, deu 2 dinheiros lá, 2 denários ao dono da hospedaria e disse, cuide dele até que eu volte. Não é isso? E aí você pega essa parábola e faz a seguinte interpretação. O samaritano, o judeu que descia significa o homem perdido. Os salteadores é o pecado. E você fica lá à margem da estrada, é o homem que caiu em pecado. O levita e o sacerdote significa a lei que não pode salvar. O bom samaritano é Jesus, que derrama seu sangue, o vinho, nas feridas, levanta a pessoa, o ferido, novo nascimento, coloca em cima do jumento, que é o evangelista, e leva para a estalagem, que é a igreja. E diz para o dono da estalagem, que é o pastor, tem aqui 2 moedas, que é o batismo e Santa Ceia. Cuida dele até que eu volte, segunda vinda. Qual o problema com essa interpretação? Tem alguma coisa errada na interpretação? Não, porque não está correto, não é essa a história da redenção. Mas a pergunta é essa. Quando Jesus contou essa parábola, o que é que Jesus queria dizer? Quando você lê o contexto, aí você descobre. Alguém chegou para Jesus e disse assim, quem é o meu próximo? E Jesus então contou essa história para explicar que meu próximo é quem precisa de mim, ainda que seja o meu inimigo. É esse o sentido. O texto quer dizer o que Jesus quis dizer. Você não pode pegar a parábola do bom samaritano e dar outro sentido. Você está violando a intenção do autor. Está distorcendo. Não foi isso que Jesus quis dizer. Mas você vai encontrar pastor pregando no bom samaritano sobre isso. Já teve gente que pregou sobre a mãe do filho pródigo? Já ouviu falar? A mãe do filho pródigo. Ela nem aparece na história, mas o cara deduz. Primeiro tinha uma mãe. Claro que tinha uma mãe, né? Então, o texto quer dizer o que o autor quer dizer. Sua primeira pergunta, quando você está interpretando a Bíblia, é o seguinte. O que é que Jesus quis dizer? O que é que Paulo quis dizer? Você não pode dar interpretações diferentes diferente da intenção do autor do texto, porque você mesmo não gostaria se alguém fizesse isso com uma coisa que você escrevesse, não é verdade? Você às vezes coloca uma coisa na internet, no Facebook, no Twitter, e alguém distorce as suas palavras. Você fica brabo, não fica? Epa, não foi isso que eu estou dizendo, não. Como é que você acha que Deus se sente quando você faz a mesma coisa com a Bíblia, né? Então, o texto quer dizer o que o autor quis dizer. E para você saber o que o autor quis dizer, você tem que ler, você tem que estudar, perceber pelo contexto, a sequência do pensamento, ligar as coisas e você vai saber o que é que ele quis dizer.